Olá, tudo bem? Meu nome é Victoria Freitas, faço licenciatura em História no Polo Uninter de Biúna e no vídeo de hoje vou contar um pouco sobre a língua de sinais no mundo e a Libras, a língua brasileira de sinais. A língua de sinais difundiu-se no mundo na metade do século XVIII pelo francês Charles Michel de Lépée. Ele desenvolveu um sistema de sinais para alfabetizar crianças surdas, que serviu de base para o método utilizado até hoje. Na época, as crianças com deficiências auditivas e na fala não eram alfabetizadas. De Lépée fundou em 1755 a primeira escola de surdos no mundo, ensinando o alfabeto aos seus alunos com gestos manuais descrevendo letra por letra. A língua de sinais irá chegar ao Brasil somente 100 anos depois, em 1856, pelo francês Ernest Hutt. Ernest Hutt virá ao Brasil a convite de Dom Pedro II para fundarem a primeira escola de surdos do país, chamada na época de Imperial Instituto de Surdos Mudos. Esse termo surdo-mudo ele cai em desuso por ser incorreto, pois nem todo sujeito surdo será necessariamente mudo. Eles podem desenvolver a língua oral através de fonoterapia e utilização de aparelhos auditivos. Essa escola seguiu forte e funciona até hoje com o nome de Instituto Nacional de Educação de Surdos, o INES. A Libras foi criada então, junto com o INES, a partir de uma mistura da língua francesa de sinais e de gestos já utilizados pelos brasileiros. Libras vai ganhando espaço pouco a pouco na sociedade, mas ela sofre uma derrota em 1880, quando ocorre o Congresso em Milão sobre a surdez, onde eles proíbem o uso da Libras e da língua de sinais no mundo, acreditando que a leitura labial era a melhor forma de comunicação para os surdos. Porém, isso não fez com que os indivíduos deixassem de utilizar a língua de sinais e a Libras, mas ela atrasou a difusão da língua aqui no país. Com a persistência do uso e uma crescente busca por legitimidade da língua de sinais, a Libras voltou a ser aceita. A luta pelo reconhecimento na língua, no entanto, não parou, e em 1993, uma nova batalha começou com um projeto de lei que buscava regulamentar o idioma no país. Porém, quase 10 anos depois, em 2002, é que a língua brasileira de sinais, a Libra, foi finalmente reconhecida como uma língua oficial aqui no Brasil. A cultura surda é o conjunto de características que tornam uma pessoa parte da comunidade surda ou do povo surdo, permitida principalmente pelo uso da língua de sinais. Trago aqui uma citação de Karin Strobel, que diz o seguinte: cultura surda é o jeito de o surdo entender o mundo e de modificá-lo a fim de torná-lo acessível e habitável, ajustando-o com as suas percepções visuais, que contribuem para a definição das identidades surdas e das almas das comunidades surdas. Isto significa que abrange a língua, as ideias, as crenças, os costumes e os hábitos do povo surdo. O sujeito surdo sempre foi marginalizado pela sociedade, assim prejudicando em diversos contextos sociais. Entretanto, ao passar do tempo, como houve um crescimento da comunidade surda, foram necessárias mudanças na sociedade para tornar o sujeito surdo parte da sociedade. Os artefatos da cultura surda são principalmente a experiência visual. Por falta da audição, os surdos percebem e aprendem mais com os olhos. Muitas vezes é dito que ouvem com os olhos. Aqui nós vamos ter algumas artefatos da cultura surda, voltados para a arte, como teatro surdo, poesia surda, piada surda, literatura surda, historinhas adaptadas em Libras para as crianças, além do uso da tecnologia como babá eletrônica, sinalizadores para casa, internet, celulares. E também temos o artefato político, que vai se referir à luta dos surdos e à educação dos surdos nas escolas. Aqui no Brasil, a cultura surda se deu a partir do momento que foi sancionada a Lei 10.436, que oficializa a Libras como uma língua no Brasil. E também nós temos a Lei da Acessibilidade de 19 de dezembro de 2000, onde ela vai definir que o poder público deve garantir às pessoas com deficiência auditiva o direito à informação por formação de intérpretes de Libras. E isso foi o resultado de uma ampla mobilização da comunidade surda na luta da ampliação de seus direitos. Nós vamos ter também
o Setembro Azul, que é um mês em que é comemorado várias datas na comunidade surda. Nós vamos ter o Dia Nacional do Surdo, em 26 de setembro. Nós vamos ter também o aniversário da Lei 12.319, que ele regulamenta o exercício da profissão de tradutor e intérprete de Libras, no dia 1º de setembro. Nós vamos ter em 10 de setembro o Dia Mundial da Língua de Sinais e no dia 30 de setembro o Dia Internacional do Surdo e Dia do Tradutor e Intérprete. No Brasil, nós temos também uma diversidade de eventos culturais voltados para a comunidade surda, que são seminários, congressos, festivais, eventos esportivos. Na arte, nós temos também companhias de teatro voltado aos surdos, destaco aqui o espetáculo Palhaços Surdos, e a companhia de teatro Mãos Livres. A comunicação entre ouvintes e sujeitos surdos, ela se baseia no desafio que necessariamente precisa ser superado a fim de quebrar essa barreira que se impõe entre esses dois segmentos. Para garantir seus direitos como cidadão, é essencial que haja a maior inclusão dos surdos na sociedade. Por isso, é de extrema relevância a comunicação entre esses dois lados. Mesmo que os sujeitos surdos eles possam oralizar, usar aparelhos auditivos e fazer leitura labial para se comunicar com ouvintes, é muito mais desgastante para eles se adaptarem à língua oral em sua totalidade, enquanto que para os sujeitos ouvintes não há nenhuma barreira no aprendizado da língua de sinais. Por isso, seria ideal que todos os ouvintes dominassem a Libras para que pudessem estabelecer uma comunicação em igual com os surdos, fazendo com que cada vez mais os surdos se tornassem parte da sociedade como um todo. Uma das maneiras eficazes que nós encontramos aqui no Brasil foi a obrigatoriedade do ensino de Libras nas instituições de ensino superior. Aqui eu tenho alguns sites que vocês podem entrar, que tem cursos de Libras gratuitos, né? Aqui eu tenho o site do INES também, que eles oferecem certificado de capacitação e proficiência em Libras. Aqui eu trago algumas fotos minhas com as letras do alfabeto manual que compõem o meu nome. Notem que várias letras do alfabeto manual se assimilam ao nosso alfabeto, e é assim com várias pronúncias da Libras. Vários sinais e várias letras, né, do alfabeto manual vai remeter e vai assimilar com o nosso alfabeto. Aqui eu trago para vocês um instituto da região aqui de Sorocaba, que é o Integra Surdos de Sorocaba. Ela foi fundada em 15 de agosto de 93, devido à união de um grupo de pais que sentiram a necessidade de criar um espaço de apoio para os seus filhos e para a sociedade, né? Eles oferecem cursos de Libras para surdos, deficientes auditivos, pais, familiares e também para todos que desejam aprender Libras para se comunicar com os deficientes auditivos. Eles também contam com fonoterapia, concílio de Libras, apoio pedagógico, alfabetização de adultos surdos, atendimento às famílias dos surdos, oficina de artes para os surdos, intérprete de Libras. E também uma coisa bem legal é que eles fazem um encaminhamento de jovens e adultos surdos e deficientes auditivos ao mercado de trabalho para vagas PCD, que é as vagas para pessoa com deficiência. Eles oferecem o total suporte. Aqui, né, o que pode ser feito no nosso polo ou nos polos do Brasil é uma maior propagação da Libras, podendo oferecer cursos de Libras de forma gratuita à população no geral, com certificados de capacitação e proficiência, e também promover eventos inclusivos aos surdos, como apresentações artísticas, cursos de extensão, e incentivar os alunos na produção de materiais dedicados à língua de sinais. Aqui estão alguns sites que eu utilizei para esse trabalho, que vocês podem estar acessando aqui embaixo do vídeo, vou deixar os links. E eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo dessa apresentação e que possa ficar a reflexão para vocês sobre a importância da língua brasileira de sinais. Obrigada a todos que assistiram e até a próxima!